Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma decoração aqui no nosso canal. Gente, hoje eu trouxe uma decoração bem linda, tá? Eu sempre coloco aqui bolos com tema, né? Geralmente a gente faz, mas esse bolo aqui é uma inspiração para você, porque ele não tem tema nenhum, é um bolo feminino que foi pedido, mas não tinha tema. Então, eu trabalhei com o que eu tinha em casa. Então, eu começo fazendo a minha pré-camada. Vocês sabem, aqui eu já mostrei vídeos, opções com pré-camada ou sem pré-camada. Você tem as duas opções que você pode fazer. Eu prefiro fazer sempre a minha pré-camada, vocês sabem, eu gosto. Mas às vezes eu faço sem, depende da pressa, depende. Mas, no geral, eu sempre gosto de colocar. Tá bom? Esse é um bolo de 1,5 kg, vai servir por volta de 15 pessoas. O recheio dele é ninho com morango na massa branca. Então, aí eu venho fazendo a minha pré-camada nele todinho. E agora eu vou começar a aplicar o meu chantininho e eu vou fazer um efeito que eu já mostrei pra vocês aqui, que é o efeito do degradê. Eu vou usar duas cores nesse bolo, né? Ele vai ser branco e rosa. Então, eu coloco primeiro a camada do branco e eu vou vir, após isso, já colocando a camada do rosa. Vejam bem, eu vou deixar o espacinho lá que eu sempre falo pra vocês pra fazer pré-camada. Tem que deixar uma certa distância entre uma cor e outra, pra elas se encontrarem e se completarem, sem dar aquela manchada no bolo, ó. Percebam que não tá uma grudando na outra, tá? Eu recebi alguns comentários falando, eu mancho, eu tentei dar algumas dicas, mas o ideal, gente, é sempre deixar essa distância mesmo. Você não vai manchar se você respeitar meio centímetrozinho de distância entre uma camada e outra, já é o suficiente, tá bom? Então, eu já venho alisando a parte de cima do meu bolo, né? Eu sempre limpo a minha espátula, sempre deixo ela limpinha para alisar tudo certinho. E agora, já vou usar a minha espátula de textura. Gente, vai ficar muito fofo, vocês vão ver. Não tem erro, é a mesma coisa das outras espátulas, é ela que fica parada e a minha bailarina que mexe, então eu deixo ela parada na mesma direção, no mesmo lado, e vou rodando a minha bailarina para ela fazer o trabalho ela sozinha, tá bom? E aí eu vou ver se ficou bom ou não, e aí eu já venho arrumando, venho tirando os excessos de cima, sempre de fora para dentro, para deixar a minha parte de cima bem lisinha, as minhas quinas perfeitinhas, mas não ligo muito para a parte de dentro, porque quem é mais velho aqui vai saber que eu uso o meu pincel, ele é maravilhoso e eu uso ele para muitas coisas e eu faço sempre trabalhinho em cima do bolo com ele, né? Não é segredo para ninguém aqui. Então, eu venho limpando tudinho. Vejam que ficou bem certinha as minhas camadas. Tá vendo como não mancha, gente? É só respeitar. É uma distância mínima, bem pouquinha, mas já dá uma diferença. Como eu sou perfeccionista, eu achei que tava faltando dar mais uma ajeitada aí, gente. Não era nem em lugar que tava sem chantilly nem nada. Era só pro bolo ficar mais retinho. Então, eu coloquei a minha espátula na mesma direção e fui mexendo. E fui mexendo, não, e fui virando, né? Virando a minha bailarina. E aí, eu vou tirar de novo a parte de cima da quina, né? Para tirar os excessos e deixar retinho o meu bolo. Gente, é o que eu sempre falo, trabalho com chantilly é paciência. Nem que você tenha que passar 10 vezes a espátula, você passa, não tem problema. Coloca, tira, passa, coloca, tira, passa, não tem problema nenhum, tá? O importante é que o seu trabalho no final fique um trabalho bonito. E aí, eu vou limpar agora toda a parte de baixo do meu bolo, para não ficar manchado também, que o certo é você deixar sempre o seu prato bonito, sempre o seu prato limpo. Então, você sempre deixe limpinho essa parte para você poder entregar um trabalho limpo e bonito para o seu cliente. Aí, agora eu venho colocando umas pétalazinhas para fazer a parte de baixo desse bolo. Então, eu vou usar mais uma vez o meu pincel para ela ficar bem espalhadinha, né?
bonitinha, porque com a mão às vezes é ruim, então aonde ela não, o pincel não alcança, eu vou com a mão, mas no geral o pincel vai fazendo esse trabalho. E aí eu vou colocando e vou espalhando, tá vendo? Ela já gruda, não preciso ficar tendo muito problema com isso. Como não tinha muito o que fazer, assim, de tema, eu fui fazendo um tema da minha cabeça mesmo, um bolo sem tema. Mas, gente, ficou muito lindo mesmo. Eu também dei uma tingida em algumas perolinhas, coloquei em cima e coloquei uma flor que eu tinha em casa e esse foi o resultado. E ficou uma gracinha, gente. A cliente adorou. Nossa, ela ficou apaixonada e eu também. Percebam, dá para usar a criatividade. Sempre tenham esses acessórios em casa. Comprem florzinhas, perolinhas e aí depois você repassa o valor para o seu cliente sem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, adiciona lá segue lá também a gente no Instagram, tá? Gente, me ajudem para que o nosso canal possa crescer e possa ajudar muitas pessoas, muitos iniciantes na confeitaria, tá bom?